O Spinoza propôs, no Tratado da Reforma do Intelecto, um método para conhecermos o que ele chamou de verdade. Mas verdade sobre o quê, né? A verdade sobre o nosso modo de sentir. E por que o nosso modo de sentir seria uma verdade? Bom, deixa eu me apresentar. Sou Juliana Dias, psicóloga clínica, e esse vídeo é a parte 3 de uma resenha sobre o livro Tratado da Reforma do Intelecto do Spinoza. Se você não assistiu os outros vídeos, eles estão disponíveis aqui no canal. Já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal para que esse tipo de conteúdo seja valorizado e mais divulgado pelo YouTube. Bom, e por que o nosso modo de sentir seria uma verdade para o Spinoza? Porque nós percebemos a vida por meio do nosso corpo. E o nosso corpo é um corpo afetado, cheio de afetos, alegres e tristes, e mais, por um afeto também de apetite. Desejamos muitas coisas. E no caso do desejo em Spinoza, nós desejamos não por meio da falta, né? A famosa falta da psicanálise lacaniana, mas nós desejamos por uma questão de necessidade de expansão. Portanto, somos corpos contendo uma força vital, né, que ele nomeou de conatos, uma força vital que nos impulsiona a persistir na nossa própria existência, a sobrevivermos, a nossa autopreservação e a nossa expansão na vida. E por meio das nossas interações no mundo, somos afetados ou alegremente ou tristemente. Então essa verdade que ele está se referindo é a verdade singular de cada pessoa. É o modo de sentir de cada pessoa. E aí ele vai propor um método para a gente chegar a essa verdade. Um método que nos ajude, que nos ensine a perceber essa nossa verdade, que é o nosso sentir. Se eu utilizar esse método, eu vou conseguir alcançar uma verdade que é a raiz de como eu sinto os meus afetos. E aí eu vou conseguir entender o porquê que eu sinto isso que eu sinto. E para isso a gente precisa entender como é que o Spinoza explica essa dinâmica entre mente e corpo em nós. Bom, as primeiras interações que a gente faz na vida, desde quando a gente nasce, são a base de tudo. O nosso primeiro encontro com outro corpo é quando a gente nasce e se encontra com a nossa mãe. Assim como também, né, o nosso encontro com a nossa casa, com aquele ambiente que recebe a gente, com aquelas pessoas, com a nossa família. É nesses encontros iniciais da vida que nós vamos construir os primeiros afetos em nós. E esses primeiros afetos, esses primeiros sentir corpóreos, sentir alegria ou tristeza, serão as primeiras ideias verdadeiras, porque serão a partir dessas ideias verdadeiras que outras milhares de ideias surgirão. E com o tempo a nossa mente cria uma cadeia, uma equação gigantesca, que se traduzirá na nossa personalidade, no nosso modo de sentir, no nosso modo de pensar. E por isso que é tão difícil na fase adulta mudarmos, porque já existe. Veja só, um encadeamento gigantesco de ideias construídas e consolidadas no decorrer de toda uma vida. E para ter acesso a essas ideias verdadeiras, que foram a base de toda a cadeia das outras ideias construídas ao longo da vida, de crenças, de convicções, ideias inadequadas, para ter acesso às ideias, diríamos, originárias, nós teríamos que nos tornar meio que estudiosos de nós mesmos. E para isso a gente teria que priorizar o que de fato a gente sente no nosso corpo. É como se todas as respostas estivessem dentro de nós, nesse histórico de afetos marcado no nosso corpo. Só que o ser humano, erroneamente, ao invés de compreender essas marcas deixadas no corpo, esse encadeamento de causas e principalmente o que realmente ele sente de verdade e internamente, o que é que ele faz? Ele tenta buscar essas explicações fora, né? Fora onde? Nos dogmas religiosos, na cultura, em grupos identitários, em leis, em ideias externas. E a religião, principalmente, ela foi escrita para descrever quem é o ser humano. Só que o ser humano descrito nas religiões é um ser humano criado por outro ser humano, porque as religiões foram escritas por seres humanos. E o ser humano foi descrito, na maioria das religiões, como alguém originalmente defeituoso.
A religião, na grande maioria das vezes, leva as pessoas a buscarem as respostas para suas dores internas e corpóreas, fora, em dogmas, em leis, em ideais. Em outras palavras, é como se ela dissesse assim. Vou dar um exemplo de uma mulher que está sofrendo no seu casamento, tá? Por qualquer motivo que seja. E aí as orientações religiosas, né, elas tendem a ser o seguinte: aguente firme, seja resiliente, porque a família, né, vem em primeiro lugar, Deus está vendo o teu sacrifício, né? Só que veja, não é que seja errado você aguentar firme e ser resiliente. O errado, na visão de Spinoza, é você ignorar o que você está de fato sentindo pela negação ao nosso próprio corpo, ignorando o que você está sentindo em prol de promessas divinas. Você deixa de compreender a real situação que você vive por não compreender. E por não compreender, você não consegue encontrar saídas. Porque a gente só consegue encontrar saídas em quase tudo na vida quando a gente se inteira da realidade. A gente só consegue resolver, por exemplo, uma equação matemática quando a gente entende a lógica daquela equação. Enquanto a gente não entender aquele monte de números, de símbolos, né? A gente não vê saída naquilo. E é muito confortante, muito cômodo, menos sofrido quando a gente se vê sem saída e de repente há uma explicação sobrenatural, né, dizendo calma, tudo no seu tempo, aguente firme, você é forte, não seja egoísta, pense na família. Então, ao longo de séculos, toda uma humanidade, ao invés de buscar entender as causas reais da sua realidade objetiva e subjetiva, buscou essas respostas fora. Porque, de fato, é mais confortante e menos doloroso a gente acreditar que existe um plano de vida desenhado pra gente. E por isso a gente tem que aguentar a realidade. A religião não é o único aspecto metafísico que faz com que as pessoas se dissociem, se distanciem do seu sentir real, não. A ciência, os grupos identitários, toda ideologia que forneça um manual com regras universais, com protocolos que digam como o ser humano tem que agir, faz com que o ser humano, ao invés de tentar perceber o seu sentir real e pensar, refletir, se utilizar da sua razão, a razão que esteja a serviço do seu sentir, e não o imperativo categórico, externo e universal, faz com que o ser humano viva, na visão de Spinoza, na servidão humana. Então, parafraseando o Nietzsche, no rebanho, né? Por quê? Porque esse sujeito ele não vai se debruçar sobre o seu sentir. Porque se existe um caminho a ser seguido que serve para todos, por que eu vou levar em consideração a minha singularidade e o meu sentir? Por que eu vou quebrar minha cabeça tentando entender a lógica confusa da minha vida? A equação confusa dos meus afetos? Vou abrir um parêntese, tá? Para buscar essa verdade singular de Spinoza, isso requer uma certa confiança interna, uma coragem, que muitas vezes essa coragem não foi construída dentro da pessoa, mas essa pessoa frágil, vulnerável, vai continuar sendo frágil e vulnerável se não reconhecer e se apropriar da sua própria maneira de sentir as coisas. Porque não basta compreender, é necessário compreender sentindo. E depois que você compreende, você precisa fazer algo a respeito. Então, a própria fragilidade da pessoa a mantém na servidão. Por isso que a terapia é tão importante, porque a pessoa muito frágil, sozinha, ela não consegue avançar, tá? Para a gente avançar no tratado, eu vou falar sobre a construção das ideias, da capacidade reflexiva, dos pensamentos na nossa mente, tá? O Spinoza, ele nos descreve, nós, seres humanos, como modos de uma substância única que ele chamou de Deus ou natureza, né? Para ele, Deus é a própria natureza. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre o Deus de Spinoza, tá? Deus é uma substância única com infinitos atributos. Os modos de Deus que a nossa percepção humana é capaz de perceber são o quê? São corpos e pensamentos. Então, na natureza existem infinitos corpos que pensam. Eu sou um corpo que pensa, uma pedra é um corpo que pensa, uma ameba, a água, ou seja, tudo que existe na natureza são corpos que pensam. Então, corpo e mente são uma coisa só.
A mente não é uma entidade separada do corpo. O pensar é uma atividade desse corpo-mente. Tudo que é vivido pelo corpo é pensado. No nosso caso, seres humanos, quando nascemos, nós vivemos as primeiras experiências nos misturando com outros corpos, e o nosso corpo vai ser afetado por essa mistura, por essas interações. A cada interação há um sentir interno, e desse sentir surgirá uma ideia. Você vai criar uma ideia sobre algo que você viveu inevitavelmente. Só o fato de você estar vivo e respirando na natureza, nem que você esteja parado e olhando para o teto, você vai estar sentindo e criando ideias sobre o que você sentiu. O que acontece é o seguinte, é que tem que existir uma ideia primeira que gerará todas as outras. O seu corpo sente, você pensa sobre o que você sentiu, depois você pensa sobre o que você pensou, sobre o que você sentiu. E isso continua infinitamente. E o Spinoza mostra que cada ideia nova gerada é, por si só, algo essencialmente único. Uma ideia B pode vir a ser um objeto para uma ideia C. Por exemplo, no livro, ele escreve da seguinte forma. Ele dá o exemplo de Pedro. Né? Pedro é algo real, porém a verdadeira ideia de Pedro, né? Ou seja, o pensar originário do Pedro sobre o que ele sentiu é o que o Spinoza chama de essência objetiva. E esse pensar sobre o que ele sentiu é alguma coisa real e totalmente diferente de Pedro. Essa ideia gerada em Pedro é algo real e com uma essência peculiar, que apesar de acontecer em Pedro, é algo essencialmente diferente de Pedro, e será também, assim como Pedro, algo inteligível, isto é, será objeto de outra ideia, a qual terá em si, objetivamente, tudo que a ideia de Pedro tem formalmente. Puxa, né? Super confuso. Mas vamos entender melhor o que é que o Spinoza quer dizer com isso, né? Primeiro, o que ele quer dizer com inteligível, né? De maneira bem didática, algo é inteligível quando a gente não apenas sabe que esse algo existe, mas quando a gente também entende por que e como ele existe, através das suas causas, tá? Então, para o Spinoza, o mundo não é um caos de eventos aleatórios. Tudo segue uma ordem lógica, que é a ordem da natureza. Então, algo é inteligível quando a nossa mente consegue captar a lei lógica que governa aquele corpo. Por exemplo, se você vê um triângulo, ele se torna inteligível quando você entende as regras da geometria que o definem. Você não apenas vê o desenho, você compreende a estrutura, né? O Spinoza faz uma distinção clara entre o que é sensível, ou seja, percebido pelos sentidos, e o que é inteligível, percebido pelo intelecto. Então, no que se refere ao sensível, né? Bom, primeira ideia, para ficar mais fácil, vamos pensar. Eu sinto o calor do sol na minha pele, mas ainda não é totalmente inteligível para mim. Eu posso ter uma ideia, inclusive, confusa disso. E agora, no que se refere ao inteligível, né? Uma ideia B. Eu sinto o calor do sol na minha pele e eu entendo as leis da física, da termodinâmica, que fazem o sol aquecer, né? Aquecer a Terra. Então, agora, o calor se tornou inteligível para mim porque eu entendo a essência desse fenômeno. Agora eu entendo por que eu sinto a ardência do sol sobre a minha pele. Entende? Se Deus é, para Spinoza, a própria natureza, dizer que Deus é inteligível significa dizer que a realidade faz sentido. Ou seja, quanto mais estudamos a ciência e as leis da natureza, mais conhecemos a Deus. O inteligível é o que é transparente para a razão. Nas terapias, durante as sessões, ao entender o que é inteligível, eu ajudo os meus pacientes a saírem do estado de um sofrimento passivo, né? Na clínica, né? Um trauma ou um sintoma muitas vezes aparece como algo estranho, algo assustador, ou seja, não inteligível. E o trabalho terapêutico é tornar esse sintoma inteligível. Quando o paciente entende a causa do seu medo, esse medo deixa de ser uma força externa, mágica, e passa a ser algo que ele pode manejar, né? Claro, não significa que só o fato de ele ter entendido a causa do seu medo, o medo dele vai acabar. Não, mas já é um início. Então, em resumo, inteligível é aquilo que a mente consegue ler por dentro. É um entendimento da lógica da engrenagem, né? Então, voltando ao exemplo de Pedro,
O Spinoza quis dizer que, assim como Pedro é algo que pode ser entendido enquanto um corpo, a ideia de Pedro também, e a ideia da ideia também, e a ideia da ideia da ideia também. Cada nova ideia é por si só inteligível, é peculiar, é única, e pode vir a ser objeto reflexivo de outras ideias. E todas essas ideias geradas são diferentes de Pedro. Cada uma é peculiar, inclusive o Pedro. Portanto, para eu entender Pedro, eu não dependo de todas essas ideias. Então, como é que eu vou entender o Pedro? Entendendo a ideia gerada do que Pedro sentiu, a ideia do corpo de Pedro, a ideia do sentir corpóreo. É o que ele chamou de essência objetiva. Então, conhecer Pedro é entender como Pedro sentiu corporalmente. É um sentir singular que só o Pedro é capaz de descrever. O Pedro não precisa buscar teorias que tentem explicar o que ele está sentindo, ele só precisa tentar traduzir o que ele sente. E sentir pode ser confuso mesmo, mas a terapia ela existe para isso, para a pessoa tentar traduzir o que ela está sentindo. E o que ela está sentindo não está escrito em lugar nenhum. Por isso ela não precisa ficar desesperada buscando essa explicação fora. Ela precisa aprender a ser uma tradutora de si mesma. Às vezes o sentir é tão confuso que a gente não encontra nem palavras. Mas é por isso que existe um processo psicoterapêutico e por isso que ele é longo. Porque às vezes a tradução dos nossos afetos pode ser clara e fluida, mas também pode ser que não. Às vezes o trauma é tão profundo que dificulta essa tradução. Resumindo, o Spinoza está dizendo que, para que eu saiba sobre o que eu sinto, eu não preciso saber que sei, porque eu simplesmente sei, porque eu sinto. Nesse sentido, a única pessoa capaz de saber a certeza verdadeira é a própria pessoa, porque foi ela quem teve a ideia do corpo, que é a ideia verdadeira. A ideia do que se sentiu. Então, o método proposto por Spinoza não é raciocinar para inteligir as causas das coisas. Sim, entender as causas das coisas é importante e faz parte do processo. Mas é um inteligir o que é a ideia verdadeira, é identificá-la, né, diferenciando das outras percepções. Mas é um inteligir o que é a ideia verdadeira, é identificá-la, distinguindo-a das outras percepções. E aí sim, investigando a natureza dela. Daí se deduz que o método é a ideia da ideia. Porque não existe a ideia da ideia se antes não existir a ideia. Então, para você saber de algo, você não precisa saber que sabe. Você simplesmente sabe. Agora, uma observação importante que vai fazer diferença no nosso entendimento, tá? Para a eficiência do uso do método do Spinoza, né, ou seja, durante a terapia, como é que a gente vai manejar essa compreensão das ideias verdadeiras do paciente, da ideia verdadeira do paciente, né? Porque fala da ideia verdadeira, a ideia 1, a ideia que gerou as outras ideias. Quando a gente fala, parece que a gente tem que ir lá atrás, num passado muito distante, que é quase que um enigma, né, a descoberta da ideia verdadeira. E o Spinoza, no próprio tratado, ele fala que essa ideia verdadeira, ela é a ideia atual, é a que você sente hoje e não a passada. Porque a passada só existe hoje como marca, como vestígio, como memória, seja ela boa ou traumática. A ideia do sentir atual se conecta às marcas das anteriores. Então a ideia verdadeira será sempre a atual. As anteriores são apenas marcas e por isso elas podem ser transformadas. Então a gente pode dizer que a ideia verdadeira hoje é como você se sente hoje. O modo como você se sente hoje se conecta às marcas, aos vestígios, às memórias das coisas que você sentiu no passado. Essas memórias podem ser transformadas. E, ao serem transformadas, impactarão na sua forma de sentir hoje. De uma forma bem didática, o Spinoza diz que quanto mais conhecemos acerca da nossa natureza, da nossa forma de sentir, compreendendo as causas e os efeitos em nós, mais prática e mais leve vai ser a nossa vida, porque a gente vai evitar situações que nós sabemos que não se compõem bem conosco,
E a gente vai buscar os encontros e as interações que melhor se compõem com a gente. Então a gente vai eliminando inutilidades na nossa vida. Quais são as coisas inúteis que você eliminaria da sua vida, né? Existem muitas coisas que nós fazemos e que nós temos, mas que nós só fazemos e só temos porque a maioria das pessoas fazem e tem. Você já parou para pensar nisso? O que a gente sente singularmente, a gente de repente chegaria à conclusão que tem um monte de coisas que a gente tem, que a gente faz e que não faz o menor sentido pra gente, né? Geralmente as pessoas quando chegam à melhor idade, o idoso, ele começa a prestar mais atenção no que ele sente. Ele não faz mais muita questão de seguir modinhas, de ter o que ele mesmo percebe que ele não precisa. Porque, enfim, a pessoa, ela se percebe talvez sem muito tempo de vida e aí acaba assumindo a sua singularidade. Só que todos nós, independentemente da nossa idade, não sabemos o dia da nossa morte. Então, por que a gente não assume logo, né, essa nossa singularidade? Por que é tão difícil assumir quem se é agora? E se você soubesse que você só tem 1 ano de vida, será que você se assumiria? Mas veja, você não sabe o dia de amanhã. Então pense nisso. Assumir a própria singularidade é prestar atenção no seu sentir, nos seus quereres, nas coisas que te fazem brilhar o olho. Recapitulando, para que possamos seguir o método de Spinoza adequadamente, o método deve fornecer o seguinte, né? Vamos lá. Primeiramente, distinguir a verdadeira ideia, né? Ou seja, o sentir do afeto, de todas as outras percepções. Antes de se deixar levar pelas generalizações, pelos estereótipos, pelos preconceitos, pelo senso comum, pela experiência vaga, né? Antes de se deixar levar por tudo isso, ter o seu sentir real naquele momento. E a partir desse sentir, percebamos as outras coisas, né? Se eu entendo perfeitamente como uma ideia verdadeira funciona, né? O Spinoza chamou isso de entendimento da norma. Se eu entendo como uma ideia verdadeira funciona, eu passo a entender a norma da dinâmica do meu psiquismo e do meu corpo, né? Que é simplesmente sentir os próprios afetos. Se eu entendo essa norma, eu posso usar essa mesma lógica para investigar o que eu ainda não conheço no mundo. Então, se você seguir essa linha de raciocínio como se fosse uma norma, você não corre o risco de cair na imaginação ou na superstição. Lembra que falamos que a ideia verdadeira mostra a causa das coisas? Porque primeiro eu presto atenção no meu sentir e depois eu vou entendendo as coisas que aconteceram, né, por eu ter sentido aquilo. Então, esse método de perceber o sentir e buscar as causas próximas significa ensinar a mente a sempre buscar a causa próxima de tudo que acontece com a gente. E não se contentar só com a aparência, mas procurar uma definição que explique como aquilo surgiu. Por que Spinoza dá tanta importância a isso? Porque para ele, a reforma do intelecto é o que limpa a lente dos óculos que a gente enxerga a vida. Sem essas regras de procurar entender a sequência dos eventos, né, a mente ficaria à mercê das paixões. E com essas regras do método, a mente se torna mais livre porque ela passa a conhecer as causas reais das coisas. Aqui o Spinoza mostra o quanto nós criamos ficções e fingimos falsas verdades, por supormos coisas, por deduzirmos respostas acerca de coisas que a gente não sabe, que a gente não buscou entender. A palavra fingir em Spinoza não significa mentir para outras pessoas, né? Significa imaginar sem fundamento. Então é o ato da mente de criar uma ideia sem ter a percepção da causa real. Por exemplo, eu posso fingir que o sol que eu vejo é uma bola de fogo, porque de fato o que eu estou vendo na minha frente é uma bola de fogo. Só que a minha mente, ela criou uma ficção, porque ela não entende a distância real e o tamanho real do Sol. É um fingimento sobre algo que eu não tenho um conhecimento profundo, embora eu esteja vendo. E a nossa mente pode viajar e inventar coisas impossíveis, como por exemplo um homem que voa. Eu já ouvi pessoas na internet que falaram que já viram duendes,
pessoas famosas, inclusive, né? Então, é fingir sobre o impossível. E quando a mente tenta juntar ideias que não combinam, né? Gente, isso é muito interessante, porque a gente perde muito tempo com suposições que estão muito distantes da realidade. A gente tende a negar a realidade. A gente finge, muitas vezes, para a gente se sentir menos culpado, para a gente, né, sei lá, mas a gente está se enganando. Então o Spinoza quer que a gente pare de fingir, que a gente pare de criar ficções e suposições e passe a enxergar a realidade das coisas. Quando você entende que algo é necessário, você para de brigar com a realidade, né? Mas como assim entender o que é necessário? Para o Spinoza, tudo na natureza é necessário. Nada acontece por acaso. Uma coisa é necessária quando a sua própria essência exige que ela exista. Por exemplo, Deus. Deus ou a natureza existe, fato, logo é algo necessário. Outro exemplo, o calor que vem do fogo. Esse calor é necessário porque ele é causado por algo que o precede, o fogo. Se você solta uma pedra, é necessário que ela caia devido às leis da física. Se você entende a causa, nesse caso, né, as leis da física, você vê a necessidade que é a pedra cair. Né? Um exemplo do cotidiano. Muito comum nas terapias depois do Covid-19. Né? Vamos supor que uma pessoa pegou Covid na época da pandemia e teve uma série de comorbidades. O estado do corpo da pessoa, quando ela adoeceu, influenciou bastante para a gravidade da doença. Né? Exemplo, a gente sabe que pessoas com sobrepeso e sedentarismo são consideradas grupo de risco porque o vírus dentro do corpo dessa pessoa tinha uma potência maior, o estrago era maior. Essa pessoa, ela tinha menos resistência ao vírus. Então, essa pessoa teve uma série de comorbidades, né? Depois que ela recebeu o alta e foi para casa, a maioria das pessoas precisaram fazer uma reabilitação com fisioterapia, fonoaudiologia. Muita gente foi entubada, né? E para que essa pessoa chegasse perto do que ela era antes da doença, né? O que é que o Spinoza diria para essa pessoa? Primeiro, ela entender que o fato dela estar com sobrepeso e ser sedentária, ao se misturar com o vírus, os riscos e as consequências de dar ruim, né, era grande. Logo, quase que necessárias. Segundo, ela precisaria entender quais foram todas as partes do seu corpo afetadas pelo vírus e pelas comorbidades. E quais seriam os principais tratamentos para que ela se reabilitasse. Ou seja, o conhecimento da natureza das coisas. Contudo, nesse momento da reabilitação, o Spinoza diria que diante do que foi necessário, diante da causalidade dos fatos, da pessoa com sobrepeso, que foi infectada pelo vírus, surgiram comorbidades, parte do corpo foram prejudicadas, né? Ou seja, diante dessa causalidade, para a pessoa se recuperar, ela deveria buscar o tratamento X, considerado o padrão ouro, para aquela situação naquele momento. Só que essa pessoa não buscou entender qual era o tratamento padrão ouro. Ela também não buscou conhecer a fundo os efeitos da comorbidade no corpo dela. Ela não buscou ser uma estudiosa de si mesma, para entender a causalidade das coisas que estavam acontecendo na vida dela. Então, ela supôs muitas coisas. Ela imaginou de forma generalizada, sei lá, que qualquer tratamento padrão ouro deveria ser muito caro, ou ela pode ter se identificado enquanto uma vítima, ou seja, ela paralisou na vida, fingindo buscar alternativas, quando na verdade nem buscar ela foi, ou então ela aderiu a um tratamento meia boca, para que pelo menos ela poderia dizer que estava fazendo alguma coisa a respeito. Portanto, nesse caso, a mente finge e supõe uma série de coisas ao invés de buscar entender as coisas que são necessárias. Diante desse exemplo, a gente pode trazer uma série de outros, com questões e dilemas humanos em que as pessoas estão fingindo e encontrando desculpas para justificarem a sua própria fragilidade, se mantendo na ignorância. Quanto menos a mente entende, mais a gente pode fingir. Quanto mais entendemos, menos podemos fingir. Poderíamos dizer que o fingimento, o enganar-se,
é uma defesa psíquica para não se admitir a própria ignorância? Bom, em Spinoza, o fingimento, essa ficção, não é exatamente uma escolha consciente de mentir, mas uma consequência direta da nossa limitação. A mente humana, por natureza, busca entender as coisas, tá? Quando nos deparamos com algo que não conhecemos, né, o vácuo de alguma coisa, o vácuo de uma explicação gera um desconforto e uma insegurança na gente. E para evitar a angústia de não saber, a mente preenche os buracos com ficções. Se eu não entendo por que alguém me tratou mal, em vez de eu admitir, eu não conheço as causas desse comportamento, aí de repente eu finjo uma explicação, por exemplo, é porque essa pessoa me odeia, ou ela é recalcada, ou ela é invejosa. Isso dá um alívio imediato. Ter uma explicação errada parece ser mais confortável para o nosso sistema homeostático do que não ter explicação nenhuma. O Spinoza fala sobre como o orgulho e a vaidade nos fazem fingir. Admitir a ignorância é admitir uma baixa potência em nós. O problema é que essa defesa psíquica é uma armadilha porque a ficção só sobrevive enquanto não olhamos para a realidade. É super comum, é nítido ver pessoas que se negam a enxergar a realidade e aí essa pessoa cria uma ficção, uma historinha criada pela cabeça que justifica o seu estado atual. E qual é o custo disso, né? Para manter o fingimento, a pessoa precisa gastar uma energia enorme, ignorando os fatos que o contradizem. Na clínica, muitos pacientes chegam presos em ficções sobre quem eles são. Alguns dizem, eu sou incapaz, ninguém me ama. Eles usam essas e muitas outras ideias como defesa para não terem que enfrentar a necessidade de mudar ou a ignorância de como agir diferente. Sim, de fato, essas pessoas podem não se sentirem amadas ou se sentirem de fato incapazes, mas muitas vezes é uma ficção criada pela pessoa para ela não enfrentar a necessidade real de mudança. Uma mudança demanda uma reestrutura de um modo de pensar de toda uma vida. É como se você precisasse demolir um prédio e reconstruir ele de novo. É algo muito penoso e trabalhoso. E para não ter que se submeter a isso, a pessoa cria fingimentos e ficções que justifique a não reconstrução. Por que as ficções e os fingimentos que a gente cria na mente são tão ruins, né? Porque a nossa mente pode criar uma realidade paralela tão bem amarrada e a gente esquece que ela começou com uma mentira. Para explicar isso, né, de forma didática, pense no conceito de efeito cascata, ou então bola de neve. O Spinoza explica que a nossa mente funciona de forma lógica, mesmo quando a premissa é falsa. Se eu aceito uma ficção como verdade, a minha razão vai tentar manter a coerência. Por exemplo, imagine que um paciente finja, imagine sem provas, que todas as pessoas são inerentemente egoístas e perigosas, né? A partir dessa primeira ideia, a mente começa a deduzir outras ideias. Se todos são perigosos, aquela risada do meu colega foi um deboche. Se ele me debochou, ele quer me prejudicar. Se ele quer me prejudicar, eu preciso me afastar dele. Há uma distorção da realidade que vai crescendo como uma bola de neve e a pessoa delira. Porque para essa tese que a mente dela, né, construiu partindo de uma ideia falsa, perdure e se comprove, ela precisa de outras evidências que comprovem tudo isso. E por conta disso, a percepção dela sobre as coisas será distorcida. O perigo que o Spinoza aponta é que quando acumulamos muitas ideias fictícias que batem uma com as outras, criamos um sistema coerente de mentiras. Como a mente vê que a ideia B faz sentido com a ideia A, só que a ideia A era falsa, ela assume que todo aquele raciocínio é verdadeiro. A pessoa para de olhar para a realidade externa, para os fatos, porque a sua lógica interna é fingida, mas parece completa, explicativa e parece ter coerência. Ela fica presa dentro de uma bolha lógica, onde tudo se encaixa, mas nada é real. Então, há um certo delírio coerente muitas vezes. O paciente não está louco, ele está apenas sendo lógico demais em cima de uma premissa fictícia, falsa. Ele criou uma rede de defesas psíquicas tão bem entrelaçadas
que ele não percebe que a base de tudo é um fingimento, uma interpretação errada do passado. A gente pode usar uma analogia de um GPS desatualizado. Olha só, se você colocar um endereço errado no GPS, né, ele vai te dar caminhos muito lógicos e detalhados. Você vai ver ruas, curvas, placas que fazem sentido entre si. Você pode até acreditar que está no caminho certo, porque o sistema é coerente do GPS. Mas, no fim do dia, você continua perdido, porque a base de tudo foi um erro. Por que Spinoza usa essa expressão fingimento? Para dizer que a pessoa passa a viver em um mundo subjetivo, a natureza dela, que não corresponde à natureza real, o mundo como ele é. Ela perde a capacidade de ser afetada pela verdade porque a ficção preencheu todos os espaços vazios da mente. Lembra que eu falei sobre a questão da ignorância? O fingimento é a defesa para não admitir que não sabemos algo. A gente prefere uma mentira complexa e organizada do que a insegurança de uma verdade desconhecida. Isso é muito sensacional e Spinoza é muito gênio, né? Para ele, a maioria das nossas ideias são compostas. Elas são feitas de várias outras ideias amarradas. Por exemplo, a ideia de carro, né? Envolve a ideia de movimento, de rodas, de motor, transporte, etc. Só que existe uma ideia que ele chamou de simplíssima, que, por outro lado, não pode ser dividida em partes menores. Ela é clara, é distinta, autoevidente. Refere-se a algo que é compreendido por si só, sem precisar de outra coisa para ser explicada. Por exemplo, né, a ideia de espaço, a ideia de movimento ou a própria ideia de ser, a vida. E por que uma ideia simplíssima, na visão dele, não pode ser falsa? Aqui entra a lógica de Spinoza, né, crucial. Para ele, o erro e a falsidade não são coisas que existem, né? A falsidade é apenas uma privação ou uma confusão de informações. Então, uma ideia simplíssima não pode ser falsa por 3 motivos principais. Onde não há composição de várias ideias, não há erro. O erro acontece quando a gente junta mal muitas ideias. Se eu digo o Sol é um quadrado, eu estou errando porque eu juntei a ideia do Sol com a ideia do quadrado de forma indevida. Mas uma ideia simplíssima não tem outras juntas, né? Ou você a tem por inteiro, ou você não a tem. Se você a tem, você a percebe como ela é. Não há espaço para encaixar uma mentira nela. Para o Spinoza, ter uma ideia simplíssima é como abrir os olhos e ver a luz. Você não pode ver a luz de forma falsa. Ou há luz e você percebe, ou não há. A ideia simplíssima é a percepção direta de uma essência. Uma ideia simplíssima é o que o Spinoza chama de ideia adequada. Como ela não depende de causas externas, complexas para ser entendida, ela se explica por si mesma, a mente a possui de forma total. E para o Spinoza, possuir uma ideia de forma total é o mesmo que possuir a verdade. Por que eu, como psicóloga, deveria me importar com tudo isso? Com todas essas ideias de Spinoza, né? Porque na clínica, muitas vezes, eu trabalho para descascar a cebola das ideias falsas do paciente até chegar às ideias simplíssimas dele, né? O paciente chega com ideias compostas e falsas, né? Ah, eu sou uma pessoa má, que não merece ser feliz, né? Pense, é uma colcha de retalhos de traumas, julgamentos e ficções. E aí eu vou decompondo essa ideia. O que é ser mal? O que é merecer? O que é ser feliz? Eu quero chegar às ideias simplíssimas, aquelas verdadeiras que o corpo e a mente do paciente conhecem sem esforço. Por exemplo, o desejo de perseverar na vida, que é o conatus. O desejo de viver não é falso. Ele é uma ideia simplíssima e potente. Todo mundo deseja viver. Desistir da vida já é uma situação extrema, onde a pessoa se inibiu e se anulou por completo. Na visão do Antônio Damasio, né, o neurocientista, a ideia simplíssima seria equivalente àqueles sinais biológicos fundamentais de sobrevivência que a gente sente. E esses sinais não mentem. O corpo sente o que sente. A mente pode até fingir explicações em cima desses sentimentos, né? Criar ideias compostas falsas.
mas o sentir primordial é uma verdade absoluta do organismo. O Spinoza nos ensina que a verdade começa no simples. O erro nasce quando tentamos complicar o que sentimos com histórias, com historinhas que inventamos. Voltar às ideias simplíssimas é voltar à clareza de quem a gente é, sem as camadas da ficção que a vida nos impôs. Tem um trecho do Tratado da Reforma do Intelecto que o Spinoza usa o exemplo do semicírculo e do globo para ilustrar a diferença entre uma ideia verdadeira, que nasce do intelecto, e uma ficção ou uma ideia confusa que nasce da imaginação. Para entender isso, a gente precisa olhar para a forma como a mente constrói esses objetos. Em que você define um globo da seguinte forma: um globo é o sólido criado pela rotação de um semicírculo em torno do seu diâmetro. Você não está apenas descrevendo a aparência de uma bola, você está descrevendo a causa ou o processo de formação do globo. Por que é uma ideia verdadeira? Porque a sua mente entende a regra lógica que produz o objeto, mesmo que não exista um globo físico na sua frente. Essa ideia é clara e distinta. Ela contém a essência do globo e como ele passa a existir. Mas o Spinoza levanta um ponto sutil, né? Porque eu posso fingir ou imaginar o movimento de um semicírculo para criar um globo na minha mente, mesmo sabendo que o semicírculo está parado na folha de papel. Veja só, se eu apenas imagino o semicírculo girando sem entender a regra geométrica, eu estou apenas tendo uma percepção vaga. Se eu tentar fingir que um semicírculo gira para formar um quadrado, a minha mente trava. Por quê? Porque as propriedades do semicírculo não permitem isso. A lição de Spinoza aqui é: uma ideia verdadeira é como uma receita. Se você tem a receita, você entende a necessidade do resultado. Se você apenas fingia ou imaginava o resultado sem a causa, a sua mente estava apenas flutuando em imagens confusas. O paciente muitas vezes vê o globo, né, ou seja, o problema atual, como a depressão, a ansiedade, como algo estático que simplesmente está lá. Ele sofre pelo efeito. E o meu trabalho, usando a lógica de Spinoza e as neurociências de Damasio, é mostrar ao paciente o movimento que gera o problema. Quais são as causas? Quais foram os afetos e os encontros que ocorreram na vida dele até formar esses sintomas? Por que isso é importante, gente? O Spinoza quer provar que a mente tem o poder de formar ideias que não dependem do acaso. Quando o paciente entende a geometria dos seus próprios afetos, ele deixa de ser um observador passivo da sua tristeza e passa a ser uma espécie de arquiteto das suas próprias alegrias. Entender um problema não é apenas olhar para ele, é saber como ele foi construído. Quando descobrimos essa rotação que gerou a nossa dor, a gente ganha o poder de mudar esse movimento e criar uma realidade nova. Ler o tratado linha a linha, entendendo bem os conceitos, é super complexo e demorado, tá? Mas ainda vai ter a parte 4. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.